Tu já parou para pensar como as outras pessoas pensam? Como elas chegam até um pensamento? Como elas lidam com o medo, com o tédio, com a diversão, com os desconfortos que passam na própria cabeça? Esse episódio inaugura a segunda temporada do Entre Linhas e essa temporada vai ser especial. Além dos episódios solo, onde eu mostro como eu penso e chego nas conclusões a partir dos estudos que eu trago aqui para vocês, a gente também vai ter convidados. Eu tô muito feliz de anunciar isso, porque era algo que eu queria há muito tempo. E essa segunda temporada, ela nasce dessa curiosidade de entender como os outros pensam. Eu quero entrar na cabeça de pessoas curiosas, inteligentes, interessantes. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que decidiu passar horas convivendo consigo mesma na própria cabeça. A minha primeira convidada é Eduarda Engler, uma amiga muito querida que eu escolhi para a gente conversar hoje. A Duda, ela é cardiologista, maratonista, mas essa conversa ela não é só sobre corrida ou medicina. Hoje a gente vai falar sobre o que acontece dentro da cabeça da Duda enquanto ela corre. Duda, antes da gente começar, primeiro eu quero te agradecer por topar estar aqui no Entre Linhas, mas eu quero que tu conte para quem está nos ouvindo quem é a Eduarda. Perfeito. Oi, pessoal. É uma honra estar aqui, sendo a convidada e poder ter esse papo contigo, que é um papo que veio de outras conversas, de outros papos, acho que a gente foi desenvolvendo e eu adoro falar sobre isso, sobre corrida, mas mais do que isso, né? E eu sou Eduarda, sou gaúcha, tenho 30 anos, mas sou uma apaixonada por São Paulo, já moro aqui há 5 anos, sou médica cardiologista e sou uma apaixonada por corrida. Eu já corro há mais de 15 anos. Caraca! Já faz 10 anos que eu tô nas longas distâncias, então há muitos anos a corrida e o que ela faz comigo, com a minha cabeça e com meus pensamentos se desenvolveu há muito tempo. Então é algo que eu tenho muito experiência de vivência para poder contar para ti e para quem tá nos ouvindo aí hoje também. Duda, muito bom, porque acho que tu falou um ponto importante que a gente já tava conversando antes de entrar aqui no episódio, né? Não hoje, mas outros dias. E tu já tava me contando como tinha sido a tua última experiência na maratona. E enquanto a Duda me contava o que passava na cabeça dela durante a corrida, eu tava, meu Deus do céu, as pessoas precisam saber disso. Porque a gente acha que a corrida é simplesmente quando tu coloca o tênis e sai pra correr. Ou quando tu posta ali, né, fiz tantos quilômetros. Mas eu acho que a preparação, ela começa muito antes disso, né? Muito. Inclusive, as pessoas sempre falam da prova, né? O que passa na tua cabeça na prova. Mas, na verdade, é muito mais o que se passa em todo o ciclo. Em todo o desenvolvimento daquela resistência de tu correr longas horas contigo mesmo. E o que eu acho legal é trazer a corrida aqui nesse podcast, que é o que mais me interessa. Porque a gente tá falando de pensamento. Quando a gente vai falar do mundo da corrida, que eu consumo muito, então a gente fala de tênis, de relógio, a gente fala da roupa, das provas que a gente quer fazer, do look, do cabelo. Mas, na verdade, a gente se mantém correndo e a gente se mantém ativo pelo que ela faz com a gente. Caraca! Pelo que ela faz com o nosso pensamento, pelo que ela faz com o que a gente sente. Ninguém segue correndo por causa do tênis. Não é simplesmente o ato de correr um dia, dois, ou até participar desses eventos que eu sei que é algo super social, Sim, inclusive, né? muito. Tu participar de um grupo, tá ali numa comunidade que corre e que te incentiva a correr. Mas o que mantém é o que ela faz comigo, com a gente. Isso que muda. E eu não vejo as pessoas falando disso. Isso não tá na conversa dos corredores. Isso não tá nos outros perfis, nos outros influencers, nos outros criadores. Tá a outra parte legal, mas não tá o âmago da corrida. Ninguém fala sobre isso, né? Sobre isso. o pensamento e tudo mais. Exato. Então, pensando aqui no início, quando o despertador toca 5 horas da manhã, é esse horário? Às vezes sim, normalmente o longo tem que ser 5, tem que ser cedo pra... A corrida acontece cedo, né? É. Então, quando o despertador toca, o que se passa na cabeça do Eduardo? São duas coisas, assim. Uma vem a parte um pouco da disciplina, tu sabe que tu tem que fazer aquilo. No início é mais disciplina e conforme o tempo vai passando, já vem um entusiasmo, às vezes do eu sei que aquele tempo vai ser legal. E aqui eu acho que a principal forma em que eu descobri o meu pensamento na corrida são nos treinos mais longos. Então, que é o que me fez apaixonar pela corrida. É a ideia de eu ficar correndo por mais de 1 hora, por mais de 2 horas. Então, esses são os treinos que por mais que seja, vou acordar de manhã, ainda tenho 2 horas pra correr, eu já acordo um pouco assim, é o meu longo. Porque eu não sei o que vai ser aquelas 2 horas. Eu vou no escuro.
E ali eu vou descobrir, vai ser fácil? Vai ser tranquilo? Vai ser gostoso? Não, vai ser um dia ruim. Olha só, eu achei muito interessante isso que tu disse, que tu tem essa vontade do longo, né? Que pra mim é algo que vou colocar como escasso nos dias de hoje, porque a gente sabe que com as tecnologias e tudo mais, tudo ficou mais fácil, né? Mais fácil de consumir. Quando tu vai consumir um conteúdo, tu quer o conteúdo mais curto. Quando tu senta pra ler um livro, tu tem dificuldade, porque o livro pode ser difícil, pode ser longo. Sim. A gente hoje não consegue mais ter esse tempo de permanência, né? E quando tu fala do longo, me remete exatamente ao contrário. Então, enquanto parece que tá todo mundo indo pra esse lado da não fricção, né? Do tem que ser fácil, tem que ser rápido, instantâneo, tu tá escolhendo ir pelo outro. É porque depois que tu vai, tu vê que é um momento que tu não consegue de outra forma. Eu acho que existe. Se tu pegar e ir pro Ibirapuera, sentar e ficar 2 horas olhando a vida passar, sem pegar o celular, sem falar com ninguém, sentado ali, acho que essa é a sensação, mas eu não consigo. Então o longo, com a corrida, ela me permite esse nível de desconexão e ao mesmo tempo conexão comigo, que eu não consigo de outra forma. E acho que o longo é um negócio que tu tá em movimento, né? Sim. Tipo, tu tem um objetivo ali, em função da quilometragem que tu vai correr, tu sabe mais ou menos o tempo que tu tem que fazer, mas tu começa do ponto A e tu tem que chegar no ponto B. Claro, tu pode desistir no meio do caminho. Sim. E às vezes a gente quer. E às vezes tu quer. Então essa é a pergunta que eu queria te fazer. Tu negocia muito contigo mesma? O tempo todo. Isso é interessante sobre o pensamento, né? Que quando eu penso, as provas em si são menos exemplos, mas eu tenho muitos exemplos dos treinos que me vem à cabeça. De treinos que eu vou e é muito fácil. E parece que eu vou e em nenhum momento eu quero parar e ele é ótimo. É um treino que fala, meu Deus, que coisa linda. Mas eu tenho outros treinos em que já começa e tu vê que vai ser difícil. E não é difícil por dor. Isso é outra coisa que a Alô Corrida me ensinou muitas vezes. É difícil porque minha cabeça tá dizendo que quer parar. Porque minha cabeça tá com dificuldade de concentrar, porque ela tá com dificuldade de relaxar. E aí ela vai dizendo, tu tá cansada, vamos parar, vamos parar. E é muito interessante que o dia que eu descobri isso, eu tava fazendo um treino de 28 quilômetros. Apenas? Exato. Era meu primeiro ciclo de maratona e era uma sexta-feira, verão gaúcho, eu na praia. Queria sair sexta, queria sair sábado. Então queria fazer tudo. O longo tinha que ser sexta de tarde, final da tarde. E aí eu saí pra correr, tinha feito 14, tava no 22, faltava ainda 6. E eu pensava, eu tô cansada. E foi a primeira vez que me veio o insight. Tá, mas por que eu quero parar? Sim, tu já tava correndo. Eu já tava correndo a 22 quilômetros. E aí eu tava correndo e eu pensei... E a cabeça ali brigando contigo. Querendo tipo, querendo parar. E eu pensei, mas por que eu quero parar? Eu tava cansada, mas eu não tô doendo. Minha perna não tá exausta. Eu não tô com dor. Era só uma mensagem que tava se repetindo na tua cabeça. Exatamente. E ali eu falei, é só uma mensagem. Não, eu não preciso parar, porque não, eu me avaliei, óbvio, né? Não tô com dor, meu pé não tá doendo. Eu tô cansada, mas eu não tô esbaforida. Então, é só a minha cabeça dizendo que eu quero parar. E aí eu fiquei brigando com ela. Não, Sim. Só mais um. Só mais um. Tu ficou negociando O com a tempo tua cabeça. todo. E às vezes eu negocio de formas diferentes. Às vezes é treino de tiro. Cansei. O primeiro foi horroroso. Eu falo comigo mesmo. Eu não vou terminar. Não vou terminar. Tu já afirma que não tu vou não terminar. vai. Não vou terminar. Tá tudo bem, a gente não vai terminar. Só mais um. Só até os 5 tiros. Só até isso. Quando eu vejo, eu sempre termino. Sim. Então eu vou me negociando com a minha cabeça pra eu terminar. Porque ela tá cansada. Eu acho que tem um negócio importante de falar aqui, que assim, quando a nossa cabeça ela começa a querer dar essas justificativas, né? Do tipo, não, para agora, porque eu vou morrer aqui, né? Porque, claro, tu tá ali numa intensidade no treino, na corrida, né? Tu falou, tu tava correndo já 22 quilômetros. Mas eu consigo trazer essas situações pro dia a dia também. Então, pegando um negócio muito básico, assim, eu quero ir pra academia. Eu me organizei pra ir na academia, mas eu chego em casa cansada do trabalho. Eu já começo a arrumar desculpa. Não vou ir porque daqui meia hora eu podia estar tomando banho, ou podia estar assistindo uma Netflix, fazendo outra coisa. Só que eu penso às vezes que se a gente tem um objetivo, essa parte do eu vou conversar com a minha mente para ela entender onde eu quero chegar. Então, terminar a prova aqui pra ti, a corrida, né? Não só os 22 quilômetros, mas chegar até o final, fazia parte dessa negociação mental, né? Total. E é interessante que essas negociações, elas variam. A forma que tu negocia.
Às vezes tu vai negociar em tempo, às vezes tu vai negociar em cansaço, às vezes tu vai dizer, eu vou reduzir um pouquinho, ou às vezes até eu falo, eu vou parar. Então, às vezes assim, eu tenho gel. No gel eu paro. Tomo gel, tomo água. Tu sabe que daqui a pouco vai ter um break. Aí eu faço o break e começo do zero. E quando começo do zero, parece que nada antes foi feito. Tu esquece a mentira que tu se contou aí e eu pra tua cabeça. Uma nova. E aí eu vou contando uma nova. Tu acha que teve já em algum momento uma mentira que tu se contou, assim, que foi a mais convincente de todas? E pensou, consegui enganar minha mente, agora a gente segue? A do parar em treino. Parar? Quando eu me minto assim, pra mim mesma, que eu não vou terminar aquele treino. Que eu não vou fazer os 30 quilômetros. Vou fazer menos. Eu me minto, eu acredito naquilo e aquilo dá uma aliviada em mim. Eu vou mais um pouquinho e quando chega lá, já foi 20, né? Sim. Dá pra ir mais um pouco. E aí eu vou mais um pouco. O que é? 10. E aí tu percebe que desse jeito tu consegue chegar até o fim e chegar no teu objetivo. E eu sinto que são formas que eu desenvolvo dos pensamentos pra conseguir completar os objetivos. Mas nem sempre é assim. Vai ter dias que tudo é lindo. Vai ter dias que tu vai... Que flui. Nem precisa negociar. Não precisa. Tem dias que a negociar é tipo, nossa, parou, eu podia ir mais. Então, isso também é interessante que vai variar. Mas tu tem que estar pronto pros dois. Tu acha que tem alguma coisa que tu faz antes das corridas que te prepara pra esse momento do não vai ser tudo lindo e fluido ou pra dificuldade? Ou não sei se alguma coisa interfere, assim, antes de tu começar a correr? Sim e não. Óbvio que tem um pouco de relação com o físico. Então, se eu tô mais alimentada, se eu dormir melhor, se eu tô mais hidratada, se eu tô mais descansada, o treino tende a ser mais fluido. Mas já aconteceu de eu estar tudo isso e não ser. Porque entra muito a mente. Entra, às vezes, se eu tenho algo me incomodando e aquela coisa tá ali e ela vai... E nem tem a ver com a corrida? Não, na maioria das vezes não tem a ver com a corrida. Porque se tu parar pra pensar, tipo, a corrida é só alguma ação ali que tu vai fazer no teu dia, né? Exato. Mas tu falou sobre a preparação com o corpo, mas a preparação com o mental. Então, eu imagino que durante a corrida, tu tá pensando em várias coisas. Muito. Como é que é isso? Como é que é a cabeça da Eduarda enquanto ela tá correndo? Então, isso é legal, assim, que a primeira coisa é que às vezes eu escolho um pouco o que eu vou começar a pensar. Olha! Então, no início, vai. E isso vem muito pessoal. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito de visualizar as coisas, desde muito cedo. Então, quando eu brincava quando criança, eu imaginava. Eu adulta, eu imaginava. Pisciana, né? Sim, sou de peixes. Ela era sonhadora, fica sonhando, acordada totalmente. Então, eu sempre fui visualizar. Então, eu visualizava eu passando no vestibular. Eu visualizava minha festa, minha formatura. Coisas que tu gostaria que acontecessem na tua vida e tu já imaginava como se fosse real mesmo. Isso. E como ia ser, como eu ia me sentir. Então, eu sempre fui de visualizar. E ao longo, a corrida era um momento em que eu fazia isso. E às vezes é uma coisa pequena. É tipo, um festival no final de semana. Ai, como é que vai ser? Um carnaval. E aí, né, como é que vai ser? Que roupa eu vou? Quem vai estar? Quem é que vai? Que roupa eu vou? Vou fazer isso? Então, a corrida, ela normalmente começa com isso. Eu começando a visualizar, seja a minha rotina, seja uma coisa que eu vou viver. Mas o que eu gosto disso é que eu posso começar assim, mas eu não tenho nenhum controle sobre o que vem depois. E aí tu falou, então, exatamente isso. Eu escolho com o que eu começo. Esse pensamento, quando tu escolhe, ele deve durar o quê? 10 minutos? 15? E aí depois a tua mente começa já a te trazer novos assuntos. Sim, é quase como tipo um sonho, sabe? Quando tu vai dormir e tu começa a pensar em alguma coisa, mas tu não controla o que tu vai sonhar ao longo da noite. E eu acho que esse trajeto do pensamento da corrida é um pouco isso. Porque os pensamentos daí começam a vir. E às vezes vem uns que tu até fala, não quero pensar nisso. E tu põe ele pro lado e puxa outra coisa. Mas 2h30 correndo, eu digo que tu não tem como fugir de ti. E eu acho que o exercício, ele traz um pouco isso. Talvez a corrida, ela é uma das formas mais puras, porque puras no sentido, a natação também. Porque na corrida, quando eu saio, eu não vou mexer no meu celular. Eu não vou ter outros estímulos. Eu uso a música. Às vezes, pra me concentrar. Ela é um guia. Mas ela não vai mudar o meu pensamento. O que estiver me incomodando, em 1h30, em 2 horas, vai aparecer. E é muito bom, porque às vezes ele aparece, e aí eu vejo, e aquilo vem, e eu consigo no final da corrida tá melhor com aquilo comigo mesma. Não que eu vá resolver. Às vezes resolve. Isso que eu ia te perguntar, se tu consegue, por exemplo, quando vem um pensamento e tu não quer pensar nele,
Eu acho que tem essas duas opções, né? Ou eu vou botar ele numa caixinha aqui, mas daqui a pouco ele vem de novo. E aí, se tu fica negociando com esse pensamento no vai e volta, e como que tu faz com isso, assim? Se tu busca resolver, ou se tu pensa, deixa ele acontecer e fala, pode estar aqui na minha cabeça, eu tô vendo esse pensamento passar, mas não vou resolver ele hoje. Eu acho que mais não é resolver. Se der, às vezes eu penso como resolver, mas é mais eu deixo sentir ele. Então, e esse pensamento pode ser de trabalho, pode ser de relações familiares, amizade. Então, quando ele tá me incomodando e eu venho com ele, o que eu mais sinto no fim da corrida não é que eu resolvi o pensamento, a dor ali, a questão, e agora eu tenho todas as peças, eu sei todas as respostas. Nada a ver com isso, mas eu não me sinto tão mais incomodada com ele. Porque eu convivi com ele por um tempo. Sim, tu sentiu de fato ele, né? Eu senti ele por aquele tempo. Muitas vezes, quando os primeiros pensamentos vêm, a gente pode ficar muito ansiosa com eles. Sabe? Sim, vem uma coisa e eu nunca pensei nisso, meu Deus, eu nunca pensei nisso, e tu não quer pensar, e aí tu traz. E eu acho que é ter esse tempo, naquele momento da corrida, pra ele vir, e eu, tá, mas o que é isso? Tá, ele tá vindo, deixa ele vir. Aí tô pensando nisso, eu, nossa, que triste, ou que, né, que difícil, o que eu vou fazer? É quase como tu tá sentando ele, e a próxima vez que ele vier, tu já vai estar familiarizada com ele. Sim. E tu fica menos ansiosa, com menos medo, com menos... Então eu sinto um pouco isso. Ou muitas vezes só vai reconhecer ele. Sim. Que tu nem tinha que aquilo era aquilo que estava te incomodando. Total. E eu acho que tem uma parte bem importante do que tu tá falando que eu associo muito à metacognição. Inclusive tem um episódio aqui que é só sobre isso. Eu escutei. Tu escutou? Sim, muito bom. Na academia. Na academia, olha só. Que é sobre a prática do journaling, né? Que eu falo que eu tô escrevendo e eu estou vendo meus pensamentos. Mas pra mim é a mesma coisa que tu faz na corrida, só que são lugares diferentes, digamos assim. Eu penso muito no papel, tu tá pensando muito ali na corrida. Sim. Mas a prática em comum desses dois é que tu tá vendo o pensamento acontecer. E o que a metacognição faz, assim, quando tu vê o pensamento e tu pensa sobre ele, é como se agora tu tivesse a oportunidade de editar aquilo que tu gosta e aquilo que tu não gosta. Claro que não é que nem a gente editar aqui no computador e resolver, mas é tu começar a pensar por que tu tá pensando aquilo, sabe? E aí tu conseguir, acho que associar esse sentimento do, quando eu penso assim, eu me sinto desse jeito. Se eu mudar esse pensamento, se eu fizer outra coisa a partir disso, a minha sensação vai ser diferente. É como se a gente buscasse se resolver consigo mesma, assim. Então, acho que existe esse poder do... Eu observo o que eu penso, eu não ignoro, eu observo o que eu penso. Seja ruim, seja bom, eu observo, me entendo, sinto aquilo e eu tenho o costume de editar o que eu não gosto, assim. É exatamente isso, e eu acho que alguns treinos, assim, que eu tive muito esse encontro comigo mesma, no fim é isso, eu não resolvo... eu me dar conta que aquilo existe e eu aceitar aquilo comigo de uma forma muito mais carinhosa, talvez, comigo mesma. Porque a gente adora ir do contra, né? É chicote atrás de chicote com a gente mesmo. E óbvio que ajuda que eu tô endorfinada, que a corrida me ajudou nessa parte, mas eu sinto um pouco isso. E aí vem a felicidade, aquele high da corrida, mas de uma forma muito... isso de, que legal que eu... Né? E tudo bem que isso acontece. Eu acho que esse meio ajuda. Tem alguma frase que tu repete pra ti mesma com alguma constância, assim? No dia a dia, na corrida, tem algumas coisas que eu faço pra me ajudar nos momentos difíceis. Além de negociar treinos difíceis, tem duas coisas que é interessante falar. Uma é a música. Então, assim, existe toda uma discussão sobre se a gente corre com música ou sem música, né? Na corrida profissional, não é pra fazer com música. Tipo, pista, que eu já competi, ou grandes maratonistas, muita gente... O recomendado é seguir sem. Não. Então é isso que eu quero dizer. Os profissionais, quem está competindo a nível profissional, é o trabalho daquelas pessoas, é sem música, tá? E tem gente que depois começa a correr muito tempo, gosta de correr sem música e não se importa tanto. Eu já consigo correr sem música bem. E gosto. Tem vezes até que eu tiro porque a música está me atrapalhando. Olha. Mas eu gosto de dizer que às vezes eu uso ela pra me ajudar. E eu gosto de incentivar que a corrida é pra ser um hobby, é pra gente fazer bem. Então tu faz do jeito que tu quiser, meu filho. Tu escolhe se tu quiser usar música, use. Porque a música, ela me traz um pouco de concentração. Então eu gosto de... O que eu fico repetindo? Às vezes eu fico repetindo a música. Sério? E eu gosto de escutar músicas que eu já conheço.
Mentira. Então, às vezes, eu gosto de escutar a mesma música. Às vezes eu volto, porque eu quero escutar ela no repeat 3, 4 vezes no mesmo treino. Que músicas são essas que estão no teu fone? Não. Aí é muito... É muito pessoal. Tem samba enredo, tem funk, tem Frank Sinatra, Beatles, tem de tudo. E eu gosto muito de uma música conhecida, que eu sei a letra e que eu fico com aquela letra assim. É uma forma de tu se concentrar ali também, né? E aí o meio externo, ele se aquieta e o meio interno aflora, porque a música me ajuda a fazer isso. Então eu uso ela como um auxiliar nesse ponto, e eu acho é uma coisa que me ajuda. E a outra, que é esse mantra, às vezes é a visualização. Por exemplo, tô num treino difícil. Tiro, ou um treino longo, tô tirando um ponto cansado, eu gosto de visualizar muito, ou o que eu vou viver, ou inventar mesmo, mas cenas meio épicas, e cenas de tá quase chegada. Um livro ali. Exato, então uma coisa meio assim, tô chegando na linha de chegada da maratona. Como é que vai ser? Isso? Eu vou chegar e eu fico no treino pensando nisso. Tu pensa em que lugar tu vai chegar? Não. Não? Eu visualizo como é chegar. Então eu não tô pensando... Não interessa o lugar. Não é o lugar, nem não o tempo. É o tempo. Eu visualizo assim, como se eu estivesse correndo, aí eu tô correndo forte, tem uma galera em volta gritando por mim, aí eu tô chegando e eu tô vendo o pórtico, e eu tô correndo forte, olha como eu tô forte, e isso eu faço, como eu tô forte, como eu tô correndo bem, e aí isso me ajuda, essa visualização da linha de chegada, e visualizar a prova durante os treinos, é uma coisa que me ajuda, e me ajuda há muitos anos. Quando eu competia pista, eu também às vezes nos treinos pensava, no dia da prova eu vou correr forte, eu tô vendo a linha de chegada, eu tô vendo a galera gritando, minha família, meus amigos. Então é uma coisa que em treino difícil, essa visualização de força me ajuda. Sim, porque acaba sendo um incentivo pra ti, né? Como é que eu falo assim? É quase um combustível pra tu continuar correndo como se eu ali. Eu tô imaginando alguém do meu lado correndo ali junto, mas ela tá na minha cabeça. Mas sabe que essa coisa do imaginar tem muito a ver com dopamina também. Porque quando a gente imagina já se realizando, é como se de fato tivesse acontecido. Então é como se tu tivesse recebido uma recompensa ali e tu fica muito feliz por aquilo. Então por isso que tu sente esse gás assim, isso né? ajuda muito a não vir também os outros. O do eu quero parar, eu tô cansada, tá doendo, tá tédio. O que eu tô pensando, sabe? Então isso me ajuda a ter um foco e ir quando não tá tão fácil. Legal. E tu acha que tudo isso que acontece contigo na corrida tem um espelho pra tua vida fora da corrida? Muito. Os pensamentos são os mesmos? Os pensamentos talvez não, mas a forma de gerenciar eles sim. Há 2, 3 anos eu morava em São Paulo e eu fui correr num sábado. E eu ia correr num sábado e eu acordei tarde, né, atrasei, e aí tive que correr, fui pro Ibira. Aí chegou no Ibira, tava lotado, cheio de gente, eu não conseguia correr, eu comecei a ficar frustrada. Comecei a ficar irritada, literalmente. Tu já tava dizendo, chega, pra mim já deu, né? Hoje não. E aí eu estava irritada, que treino de horror, porque eu não consigo correr, porque esse parque tá cheio, o treino vai ser uma... E eu notava aquela minha irritação durante o treino. E eu falei, mas eu tenho que terminar esse treino, o que eu vou fazer? Tu já tava correndo, né? Era um treino devia ser uns 12 quilômetros, não era tão longo, mas não era curto, e não dava pra correr no parque. Ela falando 12 quilômetros, eu pensando, meus 3, 5, chorando aqui agora, né? E aí eu falei, não, mas vou mudar. Então eu não vou correr no parque, vamos mudar, E era um treino que tinha um pouco de intensidade. E eu não tava conseguindo fazer aquela intensidade. Então eu não tava conseguindo fazer o treino e começou a me frustrar. E aí eu lembro de pensar, vou mudar a estratégia. Então eu vou sair do parque, eu vou ir pras ruas, eu vou correr um pouquinho ali numas ciclovias mais escondidas dentro do bairro. E pra eu tentar terminar esse treino como ele deve ser feito. E não me sentir assim que eu tô irritada. Tu sentiu que aquilo tava te atrapalhando e tu colocou um limite ali também, né? E eu tava me frustrando com aquilo. Eu não tava bem correndo. Eu tava irritada correndo, frustrada correndo. E eu mudei. Aí eu fiz essa outra estratégia. E no fim eu consegui fazer o treino. O treino foi super bom, porque eu recalculei o caminho, consegui achar uma alternativa, terminei o treino feliz. Pô, eu consegui. Mas eu acho que tem um ponto aqui, Duda, que olha o que tu fala. Tu fala que tu criou uma estratégia pra mudar algo que não tava te fazendo bem. Por que eu tô trazendo isso agora? Porque acho que quando a gente tá na vida, né, no dia a dia, às vezes a gente tá passando por situações que a gente, sei lá, tá reclamando ou tá frustrado, irritado, coisas que mexem com a gente.
Só que a gente não cria estratégias pra sair disso. A gente fica ali naquela coisa, né? Então, eu acordo reclamando todos os dias a mesma coisa. Eu acordo frustrada porque eu faço e repito isso sem nem perceber. E eu acho que não são todas as pessoas que conseguem entender que existe uma forma de tu sair disso. De tu conseguir, é o que eu falei antes até do editar, né? E acho que isso tudo tem a ver com limite. Eu não sei se tu aprendeu sobre limite com a própria corrida. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, sobre como é que é essa coisa do tem algo me frustrando, eu vou criar uma estratégia. Eu vou ficar passando por isso, sabe? Limites. São duas coisas, eu acho que dá pra falar de coisas um pouquinho parecidas, mas diferentes. Uma é exatamente isso. Esse é o tipo de treino que eu levo pra vida. Porque vai ter um momento do trabalho, no meu plantão, na minha família, nos meus amigos, que eu vou ficar frustrada. Que aquilo vai vir. Na minha casa, montando uma estante. Eu fico frustrada com a estante. Montar a estante não é um negócio fácil, né? Já então, tentei. E eu tô frustrada, e eu tô irritada, e eu fico assim. E tudo que tu queria era a estante perfeita ali que tu comprou e ela tu viu a quebrou a foto. pontinha e eu tô morrendo por isso. E aí eu tenho duas opções. Eu posso ficar frustrada, irritada, jogar longe. Mas aquele treino lá atrás e outros milhares me ensinam que eu ainda tenho como fazer alguma coisa para aquilo ser melhor. Às vezes eu faço isso melhor, às vezes eu faço isso não tão bem. Mas treinar isso na corrida faz com que eu leve pra minha vida e consiga. Eu tô frustrada nesse plantão, mas calma. O que eu vou fazer pra ele terminar um pouquinho melhor? Eu vou encontrar um amigo pra gente tomar um café, eu vou respirar um pouco, eu vou deixar de lado. Então, porque eu sei que o treino pode terminar melhor. Então eu sei que outras frustrações também podem terminar melhor. Mesmo que não seja da forma perfeita que eu queria, que era correndo no parque. A corrida me ensina que eu consigo fazer isso de outras formas e eu levo isso para outros lados da minha vida. Sim. Mas tu tocou num ponto muito interessante que é o limite. Que a gente também tem que aprender e a corrida também nos ensina. Porque o limite é aquilo, lembra que eu falei, né, eu tô correndo e a minha cabeça diz pra parar. Sim. Eu paro e penso, por que que eu quero parar? Será que é meu músculo? Será que é o pé? Será que é isso? E às vezes pode ser. Às vezes eu posso chegar no limite. Né? E aí eu tenho que aprender e ser sábio bastante pra dizer, aqui é o limite. Daqui eu não posso ultrapassar, porque senão eu vou me machucar. Exatamente. E aí a gente também, a corrida vai ensinando esses limites, que é muito difícil às vezes. Tu olhar e dizer, essa prova não é pra eu correr. Tá demais pra mim. Tá muito volume. Que às vezes a gente ultrapassa o limite ali porque que a gente colocou, aguenta, né, que aquilo vai. na cabeça. E eu tive alguns momentos pequenos, mas é assim, que ajudam a gente a dizer não e ver que o mundo não acaba. Então eu já fiz 5 maratonas e eu gosto de correr maratonas. É o que eu mais gosto, é treinar e correr maratona. Mas eu fiz uma residência e aí na residência de cardiologia teve um ano em que eu tive que tomar a decisão que aquele ano eu não ia conseguir correr maratona. E foi isso. Tu corre desde muito nova, né? Desde os 12 anos eu corro. Aí em 2016 eu comecei a correr meias maratonas e agora eu já tô há 6 anos nas maratonas. E aquele ano foi um ano que ali eu tive que pôr o limite. O limite de assim, o mundo não vai acabar se eu não correr uma maratona esse ano. Eu não tenho tempo pra treinar. E é algo que tu super gosta de fazer. Amo. Mas eu não vou ter tempo pra treinar. Eu vou treinar mal. Eu vou me frustrar treinando e eu ainda tenho o risco de me machucar porque eu não vou estar fazendo direito. Sim. E não é, mas vamos fazer existe um meio de colocar na rotina e dar conta, mas existe só se machucar. Sim. Só fazer por fazer e não fazer direito e ter riscos. E ali, quando tu aprende também esse é o limite, agora não vai dar, e daí tu vê que o mundo não acabou. Que ano que vem tem mais, que não se torna menos por isso. Tu também aprende que tu pode botar outros limites na tua vida. Isso é muito importante, tu entender que tu não se torna menos por isso. Exato. Eu acho que a gente, principalmente por ser mulher, tá? Acho que a gente já se cobra muito por muita coisa. E quando a gente extrapola um limite, às vezes a gente não percebe que é muito pior do que se a gente tivesse colocado um limite e falar, cara, pra mim não vai funcionar assim. Eu vou até aqui, depois disso eu estouro o meu limite e me machuca, me prejudica, né? E eu acho interessante que somente colocando a gente vê. Porque antes de colocar, às vezes a gente nem sabe qual é o limite, né? Tu vai indo? Também. Mas o que eu sinto muito é assim, se eu vou fazendo, mas eu vou fazendo, porque daí o que eu vou ser se eu não fizer a maratona esse ano? E se você não fizer a maratona no melhor tempo do que eu fazia o anterior? Cadê minha medalha? Meio isso, então... Não,
esse ano eu vou fazer menos. E tudo bem eu fazendo Isso menos. não invalida tudo que tu eu já fiz. fez, E né? tudo que eu ainda vou fazer. Com certeza. Então, e aí tu vê que o mundo não acabou, e aí tu pode usar isso para outros meios. Talvez eu vou dizer, não, eu não posso fazer 36 horas de plantão, porque aqui é meu limite, eu não é legal. Não, eu não vou ir em tal lugar, porque eu não me sinto confortável. E aí tu Saber vê- colocar limite, mas reconhecer eles ao longo do processo, né? E a corrida também te ensina isso porque ela te cobra isso. Tu vai ter que pôr o limite. Limite em volume, limite na quantidade de treinos, limite todas as provas que tu quer fazer. Não dá pra fazer todas as provas no mundo, não tem dinheiro, tempo no mundo que dê pra fazer tudo. E acho que até uma sobrecarga pro próprio corpo, né? Sim, exatamente. Que é uma das grandes coisas hoje no mundo da corrida que se fala, a quantidade de lesões que acontecem. Por quê? Porque A pessoa força, né? a Tá gente forçando. quer tudo. E aí a gente precisa também pôr o limite de 3 vezes na semana. Calma. Me perguntam muito isso, né? Se eu corro todo dia. Nunca, gente. Sim, é pior, né? É pior. Então, pra cabeça até, talvez ia ser bom, mas assim... Então, acho que são... Por isso eu falei que são coisas diferentes. A corrida ensina a pôr o limite, mas ela também ensina a achar alternativas quando a tua mente quer te limitar. Entendeu? Nossa, muito bom. Então eu queria que tu me falasse, no fundo, sobre o que é uma maratona. A maratona, ela tem uma distância determinada, mas muito mais do que isso, ela é quando tu te propõe a te conhecer melhor. Tu tá te propondo a te colocar num ciclo, num treinamento, porque o grande questão da maratona, e por meia maratona, ou quando tu te propõe a esses objetivos de corridas mais longas, ou atividades físicas mais longas, é um projeto em que tu tá te propondo a ti mesma, a te conhecer, quem tu vai ser durante esse projeto. Olha, nunca tinha pensado nisso. E o que eu acho mais legal é que cada vez que eu me proponho a isso e entro num projeto novo, num ciclo de maratona novo, eu conheço outra parte de mim que era diferente da anterior. Eu tive prova perfeita, ciclo perfeito, que foi tudo ótimo, cada treino ia sendo incrível e aquilo foi muito bom e eu terminei, meu Deus, que incrível. Mas eu já tive ciclo difícil, que eu tive treino difícil. E eu saio daquele treino e, difícil. Por que isso está acontecendo? Eu fiz tudo certo e agora? Porque a imprevisibilidade daquilo e eu tenho que lidar com aquilo. A última prova no Rio foi um pouco isso, assim. Eu fiz tudo muito certinho, mas ao mesmo tempo, chegou lá no dia, eu senti mais as minhas pernas. Por quê? Porque acontece. Porque a gente não tem como controlar tudo. Tem muita coisa que vai surgir no teu caminho que, tipo, por mais que tu tenha desenhado esse cenário ideal, as visualizações que tu faz ali antes de começar, não tem como acontecer, Não tem como né? ser. Não tem como garantir. Tipo, não é uma garantia, né? Tu pode fazer tudo certinho, mas tu não tem como garantir. E eu acho que isso é a grande habilidade que a maratona pode trazer pra nós. É essa imprevisibilidade. É saber que tu pode entregar, te dedicar, fazer tudo o que tu pode. E no dia, às vezes, não vai ser tudo que tu quer, mas tudo bem. E como é que tu lida com essa, vou chamar de frustração, digamos assim, né? Às vezes bem, às vezes não tão bem. Então também vem isso. Eu tenho que lidar com aquilo. E aí eu tenho que me reafirmar. Olha tudo que eu fiz. Olha que legal que tu tá entregando. Olhar para as coisas que foram legais, boas, positivas também, Olha como né? tu foi feliz ali. Olha como foi bom. E aí lidar com aquilo. E às vezes vai vir um gosto amargo. Mas sempre vem. Vamos de novo. Sério? Qual é a próxima? Porque eu quero aprender de novo o que isso vai me trazer. Eu quero entender quem eu sou naquele momento e o que aquilo vai poder me trazer e quem vai ser essa nova Duda que vai cruzar uma nova linha de chegada em outro lugar. Sabe que tem uma frase que eu li esses tempos que é: não tem como competir com quem tá se divertindo. E eu acho que tem tudo a ver com isso, porque pra mim a diversão tem a ver também com essa coisa do a gente se colocar no risco ali pra aprender. Mas eu vejo que às vezes a gente coloca um peso muito grande nas nossas escolhas, né? E aí quando vem a frustração, já que tu escolheu tá aquilo e não seguiu do jeito que tu queria, a frustração ela pode ter um peso muito grande aqui. E eu vejo que às vezes ela prejudica as pessoas nesse sentido, assim, eu não vou saber lidar com aquela frustração, então eu engaveto aquilo. Ou nem fazer mais. Ou nem fazer, então eu nem vou, que é pra não me frustrar. Tem essas duas coisas, né? Ou eu nem vou pra não me frustrar, ou a frustração ela chegou, eu não sei lidar com ela, ou eu não quero lidar com ela, eu vou botar ela embaixo do tapete e vou fazer outra coisa. E aí, acho que a gente volta até naquela coisa do pensamento. Ela vai te buscar, ela vai te achar. Ela vai. E eu acho que essa coisa do ela vai te achar, ela acontece num momento meio específico, que é o silêncio. Que é quando tu tá encarando um vazio ali, né?
No clube de cartas, Entre Linhas, inclusive, a primeira carta ela é sobre espaço. Sobre a gente se permitir viver esse espaço. Tu tá ali, né, no espaço que eu chamo, é como se fosse esse vazio. Porque essas perguntas, elas vêm e se tu não tá distraído, tu tem que olhar para elas. Como que tu lida com o silêncio, com esse espaço, com esse vazio? A primeira coisa que eu acho interessante é que já é difícil achar ele. Então eu acho que o início, o longo treinamento, né, a corrida longa, é a primeira tentativa que eu tenho de achar esse vazio. Porque a minha cabeça não para. Eu sempre penso muito na corrida, na vida. Tá, minha cabeça. Duas. Eu pensava, o que tu escutaria? Então, assim, a primeiro desafio que eu não consigo achar de outras formas, que eu só acho correndo, é achar o silêncio. É achar o tédio. Eu não consigo achar o tédio hoje em dia de outra forma. Por também dificuldade nossa, que também talvez treinando eu conseguiria. Sabe aquelas pessoas que ficam meditando por horas? Não consigo. Então, a primeira coisa que eu faço pra procurar é achar esse tédio. Eu quero achar esse momento. Tu busca ele. Eu busco ele como uma forma de eu conseguir aí ouvir o resto. Porque é somente quando eu busco esse... E é isso que eu acho muito engraçado, né? Que vem de novo o pensamento. Que as pessoas seguindo me falam assim, eu não consigo correr. Eu acho muito chato. Meu Deus. Porque, no fundo, a pessoa consegue correr. Ela não é incapaz. Ela não consegue, ela acha chato. É a cabeça dela. O chato, o que é o chato? É o vazio, no fim, né? É o silêncio. Porque hoje é muito difícil realmente a gente conseguir estar nesse tempo do tédio, digamos assim, né? Do não pensar nada. É difícil demais porque a nossa cabeça não para, mas porque a gente vive num mundo que tem muitos estímulos. Então, né, o estímulo é o tempo inteiro, dentro de casa, fora de casa. Então, acho que o chato, ele associa que é esse momento do eu tenho que lidar comigo mesma. E aí eu penso, se eu não sei lidar comigo mesma, por quê? E aí, como é que eu vou fazer isso? 30 minutos, 40? Porque é isso, não é a perna, não é o músculo. Claro, às vezes pode ter uma dorzinha, mas meia hora... é que tu não consegue tolerar o silêncio. Tu não te tolera naquele momento que tu tem que te encontrar. E por que tu acha que as pessoas elas não conseguem se tolerar, assim? Tipo, saber lidar consigo mesma. Aí vem também, eu acho, a questão de saber lidar com o depois. Porque uma coisa é, quando tu encontra o silêncio, tu vai te encontrar. E aí, tu vai ver o que é, e tu vai ver coisas que tu gosta e que tu não gosta, e tu tem que sair dali depois, bem ou não. Lidando com aquilo, né? Então, às vezes é isso, eu não quero nem olhar pra não ter que lidar, pra não chegar lá. Porque o caminho todo, ele pode ser dolorido, ele pode ser frustrante, ele pode ser, então, eu acho que é um caminho. Faz muito tempo que eu faço isso, eu faço terapia, eu corro há muitos anos, então... eu acho que eu tenho uma boa noção de quem eu sou e de quem eu quero ser. O silêncio da corrida e essas visualizações da corrida ao longo desses 15 anos também me trouxeram muito essa visualização de quem eu quero ser daqui a pouquinho. Sim. Que eu não sou ainda agora, mas eu quero ser. Tá no plano. Tá no plano. Eu acho que isso é fundamental, Duda. Assim, eu também sempre fui uma pessoa de visualizar muito. E essa coisa do até especular alguns caminhos, né? Eu sei onde eu quero chegar. O que eu tenho que fazer pra chegar lá? E aí eu acho que a gente começa a pensar nessas estratégias. Então, por exemplo, se o teu objetivo ali de longo prazo, o plano, ele tá associado com a corrida, não tem como tu ir correr as 3 vezes por semana querendo desistir, né? Tu tem que estar ali em busca daquilo, daquela melhoria, daquele aprendizado, para no passar dos anos tu alcançar o que tu realmente quer. Não, e eu acho que isso também traz um pouco, que é a tua visualização, não só do que tu quer ser de objetivo, eu quero ser médica, que eu já tive essa fase, eu quero ser médica, eu quero ser cardiologista, né? E alcancei, graças, né, feliz, mas também as coisas do tipo, o que eu quero fazer as pessoas sentirem? Tudo isso que a gente fala aqui, a gente tá usando a corrida, que é o que eu uso, mas eu sempre acho que a gente pode usar isso de outras formas, né? Então, quem nada já me falou que tem experiências parecidas, quem medita tem experiências parecidas. Que privilégio é hoje, numa sociedade, a gente, né, numa rotina em que a gente não consegue ficar concentrado, eu ficar 3 horas sem mexer o celular, 3 horas sem conversar com alguém, 3 horas focada, mesmo que desfocada, às vezes, mas fazendo uma coisa. E porque tu escolheu fazer aquilo, né? Sim, sim. Mas a gente também pode treinar e escolher de outra forma. Eu não gosto de correr, mas eu sinto... todo esse pensamento que eu fiz, ele pode estar em outro lugar. Ele pode estar na dança, ele pode estar em atividade manual, ele pode estar
em outra coisa que tu vai achar esse teu silêncio, esse teu tédio pra se encontrar. Então, acho que cada pessoa encontra a sua... Não sei se é válvula de escape, que a gente chama aqui, mas é esse meio de tu conseguir estar consigo mesmo, sabe? Eu acho que mais do que não é pra ser um escape, Não pra é ser um pra ser encontro. um escape, é isso. Né? Então, não é que eu quero escapar, eu quero encontrar, porque eu não tô conseguindo no mundo. Então, o que eu vou conseguir fazer pra silenciar o mundo e encontrar o individual? E aí cada um vai achar o seu. A corrida, de várias formas, me ensinou muita coisa. De lidar com frustrações, de escolher momentos, de disciplina, de rotina. Mas tem uma coisa que ela me ensina muito, que é a habilidade de eu saber que eu posso decidir e escolher como é que eu vou encarar aquela situação que eu tô nela. Seja ela uma situação boa ou não. Tem um exemplo, né? Acho que foi na Maratona de Boston, que foi a principal prova que eu fiz, que batalhei pra conseguir estar lá e tudo mais. E eu cheguei naquela prova e foi uma prova difícil, tava quente. E chegou um momento em que eu tive que decidir, por volta do quilômetro 25, 28, se eu ia continuar mantendo um ritmo mais acelerado ou não. Se eu ia arriscar um pouquinho mais ou não. E eu lembro, que é isso que a gente falou um pouco antes, de na hora decidir que eu não queria arriscar perder tudo aquilo, perder aquela diversão. Eu não queria arriscar chegar no final da prova e dizer que eu não lembrava dos quilômetros finais, porque eu tava passando mal de tanto esforço. E ali eu decidi que eu ia me divertir. Aí eu falei, eu vou reduzir, porque eu quero me divertir, eu quero sentir isso. Eu vim até aqui, tudo que eu batalhei pra conseguir, eu tô correndo a maior maratona de todas. Eu quero olhar, eu quero bater na mãozinha das crianças, eu quero ouvir o grito, eu quero sentir tudo isso. E eu escolhi, no meio da prova, no meio do caminho, eu escolhi uma direção que naquele momento eu achei que valia mais a pena. Talvez eu perdi alguns minutos na linha de chegada, eu poderia ser um pouco mais rápida. Mas eu escolhi ali que eu queria me divertir. Que aquilo na minha vida tinha um papel de realização e de diversão. E que eu não queria perder pela performance. Isso que eu ia te perguntar. Antes de começar a corrida, o que se passava na tua cabeça? É mistura, né? Antes a gente pensa isso. Como eu vou aguentar? Como é que eu vou sentir? Será que vai ser um dia bom? Vai ser um dia ruim? Mas tu tava ligando muito pra performance. Sim. Por mais que eu pelo menos, eu treino e eu gosto de performar. Eu gosto de melhorar. Eu sinto bem correndo forte. Então eu tenho esse lado. É uma escolha. Mas eu tenho muito forte, e ao longo dos anos se aflorou ainda mais essa decisão mas eu quero me divertir. Eu quero ver a minha família, eu quero olhar a pessoa, eu quero sorrir. Eu quero levantar o braço, eu quero viver e lembrar daquilo. E eu sei que às vezes a performance muito focada, ela vai tirar um pouco disso e pode ser uma escolha. Mas eu sempre tento escolher me divertir. Sim. No final, eu quero que tenha sido bom. E o principal, eu quero terminar pensando... Que bom que eu vivi tudo isso, eu quero fazer mais um. E outra coisa que tu falou que me fez prestar atenção, assim, que é o tu escolher lembrar, né? Sim. Mostra pra gente essa medalha. Mostra, então, essa é a de Boston 2024, em Belíssima. Que eu aproveitei muito, cheguei lá sofrido, porque tem um sofrimento. Claro. Mas o principal é chegar e falar... Valeu a pena. Valeu a pena, eu quero de novo, quando é a próxima. Ter a paixão viva, eu acho que isso que é a escolha que a corrida me dá de como é que eu vou encarar esse desafio. E eu escolho sempre encarar, ele tem que ser bom, eu tenho que ir feliz pra ele, eu tenho que, mesmo que seja sofrido, eu tenho que sair bem dele. Se ele começa a não ser bom, se os momentos começam a não ser ruins, ele não cabe mais. E eu posso escolher mudar ele, de eu ir fazer ele de outra forma. Isso serve pro meu trabalho, isso serve para as relações que eu tô, isso serve pra tudo que eu encaro na vida. Senão... Pode estar, não é que é perfeito, mas no geral ele tem que estar sendo bom. E eu tenho que estar feliz ali no geral do que eu tô fazendo dele. Se não tá, eu tenho que mudar. Tu acha que quando a gente fala dessa habilidade, dessa coisa que tu gostaria que as outras pessoas pudessem ter oportunidade de fazer, repetir também, seria exatamente nesse lugar? Eu acho que é essa noção dessa decisão que a gente pode encarar as coisas de forma diferente e que a gente pode mudar elas. E acho que a corrida ensina. Então, se tu quer encarar como performance e isso te faz bem, vai lá e encara. Mas tu também tem a decisão de encarar de outro jeito. Não existe um jeito só pra gente ver a coisa. E a corrida, ela me ensina que eu vou encarando de formas diferentes as coisas da minha vida. E que também tem momentos e momentos. Então, é quase um laboratório de viver todos os dias ali na minha rotina. E se eu pudesse voltar pro pensamento, eu acho que a forma como a gente pensa, de novo, vai para esse mesmo lugar. Todos os pensamentos, na verdade, eles vêm automático na nossa cabeça. Mas a gente determina como que a gente lida com eles, né?
e que sentido que a gente dá pra isso. Então, pra mim, até a essência do podcast aqui, quando eu falo essa coisa do ler as entrelinhas, é exatamente isso. Tu tá passando por um momento e tu se questiona, mas o que tá nas entrelinhas aqui? O que eu decido fazer a partir disso que eu estou vivendo agora? Para isso tudo existir, precisa acontecer esse momento do tu se encontrar, tu encarar o vazio, tu encarar o tédio, tu encarar as perguntas, as dúvidas. Tu não vai nem ver as entrelinhas, se tu não consegue nem ler as linhas, porque tu não tá achando nada. Exatamente. Se é tudo tão caótico, como é que tu vai conseguir, né, desamarrar todos esses nós? É meio isso. Muito bom. Duda, adorei muito a nossa conversa. Antes da gente encerrar, eu falei um pouco do clube de cartas, sobre essa coisa do encontrar o vazio, etc. E acho que a gente tocou no ponto mais importante do episódio, que é a gente se olhar. A gente se olhar, entender o que a gente gosta, o que a gente quer, quais são os nossos objetivos, os nossos sonhos, visualizar, né? Acho que é muito importante essa coisa do visualizar e de conseguir colocar limites. E a gente encerrou dizendo, se tá tudo tão caótico, se tu não se permite ter esse tempo, se tu vive só de estímulos, muito difícil fazer com que tudo isso aconteça. Então eu queria te dar um presente. Ali pensando em tudo que a gente falou, mas eu nem sabia que a gente ia aprofundar tanto assim, né, do vazio, do se conhecer e tudo mais. E eu acho que essas duas coisas podem te trazer novas perguntas. A carta do clube, essa da primeira edição. Essa eu vou ler do jeito que tem que ser. Isso, cria lá teu ritual com calma. Adoro. E um livro, eu não sei se tu conhece a Lela. Sim, eu adoro, inclusive, Lela. Eu sou fã do podcast, escuto bastante. Ela fala, né, várias vezes, assim, que ela começou com esses questionamentos internos, percebeu que as outras pessoas também buscavam por aquilo, e quando ela lançou o livro, que eu li o nome Vertigem e fui olhar, tá escrito aqui, né? A coragem de encarar o vazio e de escutar o seu corpo. Como a gente tá falando da corrida desse vazio, eu pensei, este livro pode trazer ótimas perguntas pra E eu acho que a corrida é a coragem de encarar o vazio interno e escutar o seu corpo, tá? Perfeito. Duda, muito obrigada. Obrigada, muito esse pessoal. episódio. E sigam as entrelinhas. Sigam as entrelinhas. Espero que vocês tenham gostado. Esse é só o primeiro de muitos. E a gente se encontra no próximo episódio.